Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo de relatos. Nos relatos de hoje eu vou contar para vocês relatos sobre entregas que carteiros tiveram que fazer. Bom, como sempre, espero que vocês estejam preparados e vamos lá. A casa no meio da floresta. Eu era um carteiro nos anos 80 e atualmente eu tenho 63 anos. Naquela época eu era muito jovem. Eu lembro de uma casa num lugar longe, cercado apenas por árvores, praticamente no meio do nada. Levava cerca de 20 minutos de motocicleta até a cidade mais próxima para chegar àquela velha casa de madeira. Casa essa que parecia abandonada. Eu costumava entregar cartas naquele lugar por pelo menos 2 vezes na semana, mas nunca via ninguém em casa. Às vezes eu batia na porta para pedir um copo de água, pois o calor era terrível, mas mesmo assim, ninguém respondia. A coisa mais estranha de tudo era que, apesar de parecer um lugar abandonado, sempre que eu deixava as cartas novas, as antigas não estavam mais lá. A caixa de correio estava sempre vazia, o que era evidente que alguém estava recebendo aquelas cartas. Em uma tarde, quase próximo ao anoitecer, eu fiz algo que eu nunca deveria ter feito. Certo dia, eu estava fazendo a última entrega naquela casa, e ao chegar lá, a mesma coisa de sempre. Bati na porta, chamei, mas ninguém saiu. Foi então que a curiosidade acabou sendo mais forte do que eu. E, estando em frente àquela casa, que parecia assustadora com a luz vermelha do pôr do sol, eu não resisti e decidi abrir o envelope. Eu fiz isso cuidadosamente para ver o que havia dentro. Tirei a folha de papel do envelope e, ao desdobrá-la, um arrepio percorreu a minha nuca. Era algo muito estranho, pois a folha estava completamente em branco, sem marcas. Não era código Morse ou Braille, era simplesmente uma folha em branco. Provavelmente eu estava tentando entender o que aquilo significava, quando de repente eu senti a presença de alguém atrás de mim. Isso me deixou em alerta. Eu notei que havia um homem alto atrás de mim. O sujeito parecia ter surgido do nada. O mais estranho é que, talvez pelo medo que eu senti, eu realmente não sei, eu percebi que o sujeito não tinha sombra. Ao me sentir descoberto, eu decidi me virar e me desculpar por ter aberto a sua correspondência, assumindo que ele seria o dono daquela casa velha. Virei-me e então eu pude vê-lo claramente. Era um homem muito alto, com cerca de 2 metros de altura ou mais, e estava usando uma espécie de manta velha que o cobria. Ele também usava um chapéu antigo e não tinha olhos. Onde os olhos deveriam estar, havia apenas 2 cavidades escuras. E naquele momento, a minha alma gelou. Mas eu consegui manter a postura. O sujeito, com uma voz rouca profunda, se inclinou um pouco em minha direção e eu pude sentir o seu hálito podre quando ele chegou próximo e disse: "Vá embora. Só eu posso lê-las." É claro que eu obedeci e saí correndo em direção à minha motocicleta. Os meus dias como carteiro terminaram naquela tarde, e agora eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Eu lembrei-me dessa antiga história porque não muito tempo atrás, em uma viagem familiar, passamos pela estrada perto daquele lugar novamente. Ao longe, eu pude ver a mesma casa. Ela ainda está lá, e parece que está em ruínas. Mas, parando para pensar, há mais de 50 anos, ela também parecia assim. Algo muito assustador. O carteiro estranho. Há alguns meses eu comecei a perceber algo muito estranho. Eu tenho câmeras de segurança na minha casa e, às vezes, eu verifico de manhã para ver se tudo estava em ordem durante a noite. Acontece que uma manhã, enquanto eu revisava as gravações, eu notei que por volta das meia-noite, mais ou menos, um homem muito estranho, vestido como se fosse um antigo carteiro do século XIX, deixava uma carta na minha caixa de correio, mas ao ir verificar, ela estava vazia. No primeiro dia eu deixei passar, pois pensei que fosse apenas algum louco, e talvez ele tivesse fingido deixar algo na caixa de correio para brincar com a minha cara. Mas na noite seguinte, o mesmo tipo estranho, vestido de carteiro antigo, apareceu novamente, deixando uma carta na minha caixa de correio. Dessa vez, eu examinei cuidadosamente a gravação e, de fato, o homem havia deixado uma carta lá. Era possível ver o papel branco em sua mão ser depositado dentro da caixa de correio. Claro que isso me deixou desconfiado, pois na manhã seguinte, novamente, não havia nada na caixa. Nas noites seguintes, o homem continuou, deixando essa carta fantasma, até que um fim de semana, quando eu estava livre do trabalho, eu consegui ficar acordado para esperar que o carteiro estranho chegasse, e então, poder questionar ele a respeito do que estava fazendo. Esperei na sala de estar com uma xícara de café, e por volta da meia-noite, eu ouvi passos se aproximando da entrada. Olhei pela janela e vi um homem pálido e magro, um pouco curvado. Ele estendeu sua mão ossuda e depositou um envelope na caixa de correio. Eu estava um pouco com medo, mas decidi abrir a porta e falar com ele. Então, eu o fiz.
Ei, quem é você? O que você tá fazendo? Eu perguntei, mas o homem simplesmente deixou a carta sem sequer me olhar. Ele apenas virou as costas e caminhou em silêncio, desaparecendo na escuridão da rua. Eu fiquei sem palavras, incapaz de entender qualquer coisa que tinha acontecido. Naquele momento, eu peguei a chave da caixa de correio e abri. Foi aí que eu encontrei a carta que aquele sujeito havia deixado. Era um envelope muito simples de cor branca, sem remetente ou até mesmo selo. Nesse momento, lágrimas caíram dos meus olhos ao retirar a folha e ler o conteúdo. Eu reconheci imediatamente. Era a letra do meu pai e dizia: Filho, eu não tive tempo de dizer, mas te amo. Espero que você leia isso antes do amanhecer. E era só isso, apenas isso. Uma pequena carta do meu pai que morreu em um acidente de carro há mais de 6 meses. Eu guardei a carta na gaveta da minha mesa, da cabeceira, ao lado da minha cama, mas pela manhã, ela não estava mais lá. Carta assustadora. Isso aconteceu com a minha mãe quando ela era jovem. Ela se mudou para outra cidade porque havia entrado em uma universidade. Então, durante alguns meses, ela acabou morando sozinha em um apartamento. Ela costumava receber constantemente pacotes e cartas da família, pois embora naquela época já existisse o telefone, os meus avós costumavam ser bastante tradicionais, então correspondência era algo que eles preferiam. Além disso, a minha avó às vezes enviava biscoitos ou coisas feitas em casa para fazê-la se sentir melhor por estar tão longe da família. O problema começou quando ela começou a receber uma série de cartas que, de acordo com as informações do remetente, vinham da casa dos meus avós. No entanto, quando elas abria, encontrava apenas uma folha em branco. Isso continuou por algumas semanas e, embora minha avó tenha confirmado para minha mãe que não se lembrava de ter enviado algo assim, ambas pensaram que poderia ser apenas um descuido ou algum erro dos correios. Até que ficou claro que esse não era o caso. Foi quando, de repente, o padrão mudou. As cartas que começaram a chegar agora tinham algo escrito nelas. Tratava-se de um suposto admirador secreto, alguém que conhecia minha mãe muito bem, além de ter os seus dados como nome, idade e outras coisas. Essa pessoa ela também sabia coisas sobre a sua vida pessoal. Ele conhecia detalhes de muitas coisas que minha mãe jura nunca ter contado a ninguém. Sabia de suas rotinas, os seus horários, o horário que ela saía de casa, sabia onde ela estudava e, acima de tudo, conhecia dados sobre a família. Obviamente isso a aterrorizou completamente, e as autoridades pareciam não estar dispostas a ajudá-la, já que as cartas não tinham remetente, já que o remetente era da casa da minha avó. Então, não havia muito o que ela pudesse fazer, ou pelo menos, foi o que disseram a ela. Nesse momento, a minha mãe conta que estava perto de abandonar a escola e voltar para casa, pois não conseguia mais se concentrar nos estudos. A falta de sono, a ansiedade e a constante paranoia causada por essas terríveis cartas estavam arruinando a sua vida. Finalmente, algumas semanas depois, 2 policiais chegaram à porta. Eles haviam capturado o culpado, que era o carteiro dela. Esse senhor, um tanto mais velho e muito amigável, a quem ela cumprimentava sempre que o encontrava, aparentemente havia feito aquilo com a minha mãe durante anos, e com outras pessoas também. Mas finalmente, alguém havia o descoberto, enquanto ele abria e examinava o correio de outra pessoa. E foi assim que descobriram que ele era o responsável por trocar os pacotes e enviar cartas assediando as jovens que ele entregava nas correspondências. Talvez essa história ela tenha terminado de uma forma positiva, mas sempre me fez pensar o quão os nossos carteiros sabem sobre nós. Como em algo tão simples como a fatura de telefone, uma carta de banco, ou um cartão postal da família, pode ajudar a descobrir coisas que nunca imaginaríamos que eles pudessem saber da gente. O envelope misterioso. No meu trabalho surgem muitas histórias de todos os tipos, desde as mais comuns, como assaltos, e até as mais estranhas, como entregar correspondências em lugares onde ninguém mora. Porém, entre todas as minhas experiências, não há nenhuma que supere a que eu estou prestes a contar. Isso aconteceu em 1996, uma segunda-feira de manhã, enquanto eu estava fazendo a minha rota usual. Eu já tinha passado algumas quadras nos subúrbios quando notei que o próximo pacote, marcado como documentação, tinha algumas coisas um tanto incomuns. Em primeiro lugar, estava marcado como documentos, e embora fosse apenas uma pasta daquelas de papel, estava um pouco volumoso na parte inferior, o que não é tão raro, pois às vezes as pessoas aproveitam esses envios para enviar coisas relativamente pequenas, como pendrives e por aí vai. A segunda coisa estranha foi a falta de informação do remetente, mas havia algumas instruções na entrega. Ela deveria ser feita antes do meio-dia,
e eu, como carteiro, deveria garantir que a pessoa listada como destinatário fosse quem recebesse o pacote, e mais ninguém. Essas coisas podem não parecer tão estranhas, mas, imediatamente, eu percebi que seria uma entrega um tanto peculiar. Finalmente, cheguei ao destino. Era uma casa como qualquer outra, mas imediatamente chamou a minha atenção o fato de haver muitos veículos do lado de fora e parecer que havia uma quantidade considerável de pessoas dentro. Aproximei-me do portão e toquei a campainha. Imediatamente, de uma forma um tanto brusca, uma mulher abriu a porta. O seu rosto estava de terror absoluto e era evidente que ela tinha estado chorando por muito tempo. Sem dizer nada, ela estendeu a mão e eu entreguei a correspondência. Antes de pedir que ela assinasse como recebido, de forma desesperada, ela começou a abrir o envelope. Então, deixou cair, soltando ao mesmo tempo um lamento que eu posso descrever apenas como algo muito angustiante. As outras pessoas na casa se aproximaram e saíram para ver o que estava acontecendo, todos com a mesma expressão de tristeza. Foi então que eu pude ver que do envelope havia caído um pequeno saco que continha um dedo humano, o de uma criança para ser mais preciso. Além disso, havia o que parecia ser algumas fotografias. Embora eu não tenha conseguido vê-las com muita clareza, era evidente que eram imagens do pequeno. Eu liguei imediatamente para o meu supervisor e também para as autoridades. A polícia foi até a agência verificar as câmeras, e após isso, eu não sei mais o que ocorreu, mas eu espero que eles tenham encontrado a pobre criança. Finalizamos mais um vídeo de relatos. Espero muito que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Lembrando, se você quiser deixar o seu, a caixa de comentários aí embaixo está aí para isso. Bom, se quiser continuar assistindo mais relatos, clica aqui, vai ter algum para você poder continuar assistindo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.